Bom dia, querido irmão, querida irmã, eu espero encontrar bem em nome de Jesus. Hoje chegamos à sexta-feira do nosso evento diário, uma palavra de advertência, uma palavra de exortação a todos nós que queremos reinar com o Senhor, que queremos ser úteis ao Senhor e que amamos a sua vinda, amém? O tema de hoje é Osais no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a gente vai ver que existem 8 ais de advertência ao povo, aos fariseus, aos líderes, né, a todos nós, irmãos. Porque já não há mais tempo, irmãos, de viver de aparência, não há mais tempo, o Senhor quer voltar, precisamos amar o Senhor. E não ser como os fariseus que viviam de aparência, viviam exteriormente, viviam uma religião, tinham práticas de piedade, mas no seu coração não havia o amor, o temor, não havia justiça, né? Não havia fé, fazer as coisas maquinalmente, né? Honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. E esses ais, irmãos, representam aqui a reprovação do Senhor. Aqui até na versão King James o irmão coloca: ai é a expressão de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, expressa através dos lábios de seu filho contra a falsidade e hipocrisia dos maiores conhecedores das Sagradas Escrituras da época e líderes religiosos judeus. Então, irmãos, precisamos tomar essa palavra de advertência para nós. Interessante que o capítulo 23 de Mateus, ele começa da seguinte forma. Eu vou ler a partir do versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Senhor Jesus. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos, nem com dedo, o querem mover. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de seres vistos pelos homens, pois alargam os filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Senhor Jesus, precisamos servir ao Senhor, irmãos, não querendo posição, não querendo ser visto, mas sendo úteis ao Senhor. É claro, quando passamos a servir ao Senhor, acabamos ficando em destaque, mas esse não é a condição de busca do nosso coração, mas é a consequência de servir ao Senhor, né? Senhor Jesus, versículo 7. As saudações nas praças, os sereis chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos irmãos. Que eu amo na vida da igreja, irmãos, essa questão de que todo mundo é irmão. Não existe um título antes de você chamar irmão pelo título antes e depois dizer o nome da pessoa. Não é irmão fulano, irmão ciclano. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, que todos nós, independente da função que desempenhamos no corpo, somos chamados irmãos, amém? Temos o mesmo Pai, temos a mesma origem, irmãos. Louvado seja o Senhor. E o plano aqui, irmãos, o versículo 11 fala, né? Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Que princípio importante, né? E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Nosso princípio seja o princípio do Senhor Jesus em Filipenses, que nos mostra, né, que ele, sendo Deus, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas, irmãos, Deus Pai o exaltou sobremaneira e deu nome a ele que está acima de todo nome. Esse é o princípio, irmãos, que devemos seguir. Não o princípio de querer sobrepor os irmãos, mas, irmãos, ter o coração de servir
Esse é o verdadeiro servo de Deus, alguém que serve, alguém que se humilha, alguém que se faz menor, né, entre os santos servindo, né, Senhor Jesus. E no versículo 13, então, começa a usar as advertências para os fariseus e saduceus, que se aplica, irmãos, a nós hoje, amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ó Senhor Jesus, irmãos, essa aqui até mesmo diz respeito à palavra profética, né? A nossa mente ainda um velho homem cartesiano, acostumado com as tradições, então chega a palavra, a gente não compreende ou não concorda muitas vezes, analisando, e então, além da gente não entrar, irmãos, às vezes quer impedir outros irmãos, fala mal da palavra, começa, não é bem assim não, essa palavra não se aplica à nossa realidade. Irmãos, isso você corre o risco, né, de ser esse fariseu. E o Senhor, irmãos, o irmão até coloca mais ideia, sugiro que você vá diante do Senhor e se arrependa, né, e leve diante do Senhor essa condição. Ao ouvir a palavra, irmãos, precisamos tomar uma oração e não fechar a porta, né, porque às vezes a gente não está entrando e nem deixa nossos irmãos, aqueles que estão debaixo do nosso cuidado, entrarem nessa palavra, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, como isso é sério, como isso precisa ser realmente levado diante do Senhor. O versículo 14 fala de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo, né? Aqui, irmãos, a gente vai ver que nos outros ais também a questão de levar vantagem, né? Porque serve ao Senhor e chega nas casas e quer levar vantagem financeira. Muitos irmãos usam da função que Deus lhe deu para ter proveito próprio. Senhor Jesus, o versículo 15 fala aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornar filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Irmãos, muitas vezes esses escribas pregavam o evangelho para os gregos, né, para os gentios, convertiam, mas a condição desses gregos e gentios era pior, porque seguiam um exemplo negativo de hipocrisia, de aparência desses fariseus. O 16 fala de vós, guias cegos, que dizeis que quem jurar pelo santuário é nada, mas quem jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou. Aí aqui, irmão, nesses versículos, eles até o 22, fala da questão de jurar, né, irmãos? O santuário é quem santifica o ouro. Na verdade, a palavra de Deus fala que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Precisamos perceber, irmãos, que a nossa palavra precisa ser sim ou não e não ficar fazendo juramento. Mas em relação ao santuário, irmãos, é o santuário que santifica o ouro. Né? Eles estavam preocupados muito com o ouro. Observe que a ganância, né? A questão material, a questão do ter, né? Senhor Jesus. E o versículo 23 fala sobre a questão do dízimo, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Tem irmãos que acham que apenas ofertando e dar o dízimo já fez sua parte, né? Muitas congregações, até mesmo no viver da igreja, né? Senhor Jesus, mas irmãos, precisamos sim dar, e a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Mas aqui, irmãos, a gente não pode negligenciar a justiça. O que é a justiça? É fazer a vontade de Deus, é ser obediente à vontade de Deus, né? Ter atos de justiça, ter atitudes que expressam a Deus, é ter atitudes revestidas de Jesus Cristo, né? É ter misericórdia para com os irmãos, para com as pessoas, e é ter um viver por fé, é ter um viver baseado na palavra de Deus, né? Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Senhor Jesus. O versículo 25
Falai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Senhor Jesus, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos. Então, irmãos, a questão de você limpar o exterior, a religião é exatamente isso. É você fazer algo por fora, mas o seu coração, irmãos, ainda tem coisas que Jesus Cristo ainda não entrou. Porque o Senhor, irmãos, é aquele que entra, nós estamos sendo edificados casa espiritual de Deus, para a habitação de Deus no Espírito, né? E Gálatas fala que habite ricamente, né? Cristo habite ricamente em vós. Então, irmãos, quando Cristo habita em nós, Ele não limpa apenas o exterior, a aparência, a religião, os cultos aos domingos apenas. Mas, irmãos, o nosso viver, Ele agora manifesta ao Senhor. O Senhor limpa, irmãos, o nosso coração de toda imundícia, de toda sujeira, de toda corrupção, todo o pecado. Então, irmãos, precisamos realmente tomar essas advertências para nós. Não apenas limpar o exterior do copo, né, mas limpar o nosso coração. Não apenas aparecer como sepulcros limpos, cheios de rosas, mas por dentro tá ossos, todo tipo de imundícia, né, tá mortos por dentro, né. Mas que o nosso interior, irmão, seja vida. E a gente não seja como esses escribas e fariseus que, por último, no versículo 29, perseguem, né, aqueles que servem ao Senhor. No versículo 31, o versículo 30 eles falam, né? E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víbora. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis a outros e aceitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Aqui o Senhor já estava profetizando o que aconteceu, né? A igreja foi perseguida. Então, irmãos, precisamos de fato tomar essas advertências dos escribas e fariseus e trazer ao nosso viver. Senhor, qual desses versículos aqui tem se aplicado à minha realidade? Senhor, que eu possa de fato não viver uma vida de aparência, não viver uma vida religiosa, mas que eu possa estar te amando, Senhor. Como o versículo fala, né? Viver a justiça, a misericórdia e a fé. Irmãos, louvado seja o Senhor. Queria terminar esse vídeo com uma oração por você e por sua família, amém? Senhor Jesus, Senhor, nos livra, Senhor, da aparência, nos livra, Senhor, de viver religioso. Precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos do Senhor como complemento, como uma plenitude, Senhor, do nosso ser, preenchendo, Senhor, cada espaço do nosso ser. Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de esperança, de amor, de paz, não uma vida de aparência, Senhor. Senhor Jesus. Amém.